E como disse João de Pina, a 13ª Convenção do MPD terminou ontem à noite na Assembleia Nacional com a aprovação da moção de estratégia e eleição dos novos órgãos dirigentes do partido. Ulisses Correia Silva reiterou no seu discurso que a MPD sai mais forte e preparado para continuar a governar Cabo Verde para enfrentar os próximos embates eleitorais autárquicas em 2024, legislativas e presidenciais em 2026. O presidente do MPD afirmou ainda que o partido está mais preparado também para enfrentar a dinâmica das mudanças, já que os cabo-verdianos hoje são mais exigentes e mais ambiciosos em termos de respostas políticas e de desenvolvimento do país. E garantiu que o MPD irá liderar debates, transformações e futuro, envolvendo sobretudo os jovens com sentido de causa e responsabilidade. Aliás, alargar a participação de jovens, mulheres e diáspora no desenvolvimento do país esteve patente na moção de estratégia aprovada. Em relação à revisão do Estatuto do Partido, para além da defesa da paridade nas listas, ficou também assente a luta contínua do partido contra populismos e extremismos, que Ulisses Correia Silva chamou de linhas vermelhas. E nos estúdios do Jornal do Domingo, tenho comigo o presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia Silva, para falarmos um pouco sobre os resultados desta 13ª Convenção do MPD, que terminou ontem. Muito boa noite e obrigado por estar aqui no nosso jornal. Como é que avalia? Quais os principais resultados saídos desta terceira Convenção, a seu ver? Muito boa noite. Nós já tínhamos que o MPD já tinha entrado mais forte na Convenção, porque fizemos todo um percurso até chegar lá. Fizemos as eleições internas para o presidente do partido, para os delegados, com muita participação, com muita dinâmica. Isso é importante porque cria esse espírito de luta, de combate, mesmo internamente. Isso é importante. Os partidos políticos têm um bocado essa vocação. Em segundo lugar, na própria Convenção, nós tomamos um conjunto de decisões a nível da revisão estatutária para fazer o MPD ser um partido que funcione cada vez mais como sistema. Aliás, esse é um dos problemas que nós temos em termos de organização. Temos vários órgãos e eles têm muitas vezes dificuldades em trabalhar em conjunto. Portanto, sobre, por exemplo, no determinado território, nós temos comissões políticas conselheiras, temos autarcas, que são autarcas do MPD, temos mulheres democratas, temos JPD. Comissões políticas regionais. Exatamente, os nossos militantes. Então, cada órgão existe, mas existe às vezes muita dificuldade em trabalhar em conjunto. Então, o Estatuto está a direcionar determinados momentos, conselhos, assembleias, para haver periodicamente encontros globais, encontros conselhos regionais. Esta foi uma das novidades nacionais. do Estatuto que saiu desta Convenção? Uma das novidades, sim, a nível organizativo, mas a nível de uma atitude de concertação, de alinhamento, de diálogo, de trabalhar em conjunto, de trabalhar para o mesmo objetivo a nível local. Nós resgatamos os núcleos de ação democrática que existiam nos estatutos da década de 90, que não é mais do que a organização... Qual é a função destes núcleos? Sim, não é mais do que a organização a nível dos bairros. Por exemplo, a Chada de Santo Antônio tem o seu núcleo. Isto é para o partido estar mais perto dos militantes? Exatamente, mais próximo dos militantes, mais próximo da realidade também local, desconcentrada. Portanto, nós temos o Conselho da Praia, por exemplo, um conselho grande. Temos vários bairros. Em cada bairro precisamos de uma organização estruturada. E mais uma novidade é que esses núcleos de ação democrática, com a sua coordenação, passarão a integrar reuniões mensais das comissões políticas conselheiras, para sentirem-se parte. A nível regional, não criamos nenhuma estrutura, uma estrutura a nível regional, mas criamos o Conselho Regional. E o Conselho Regional também tem essa vocação, que é discutir, debater sobre questões das ilhas, fazer avaliação da ação política sobre questões também das ilhas. Portanto, há uma organização a nível conselhia, há uma organização a nível das ilhas. E a nível das ilhas integra as comissões políticas conselheiras dessas ilhas, integra as mulheres democratas, as associações da JPD, integra os autarcas, integra os deputados dos círculos eleitorais, precisamente, mais uma vez, para criar esta ideia, este conceito de trabalhar em conjunto para os mesmos objetivos.
E a nível da diáspora também nós tivemos aqui. Foram delegados do país e da diáspora. Sim, delegados. Quando fala em trabalhar... Mas aumentamos também a representação da diáspora. Passam a ter, por exemplo, representação por inerência, tipo de uma quota da representação na direção nacional, e passam também a ter cotas de representação a nível mais mas elevado. Mas isso é discriminado pela diáspora, onde há mais cabo-verdianos, onde há menos, ou é equitativo? Onde nós temos comunidades imigradas representativas, e temos-las na África, no continente, temos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Portanto, essa representação também foi aumentada, valorizando a nossa representação política e ação política na diáspora. Reforçada. Quando fala em promover mais participação, mais coesão, mais união, que foi o tom do seu discurso, tanto na abertura como no encerramento, entretanto, esta convenção teve alguma celeuma logo à partida, com a posição, por exemplo, do coordenador regional do MPD em São Vicente, que disse que não iria participar, apesar de estar alinhado com a sua política para o país, mas não concorda com a forma como Ulisses Correia Silva dirige o partido. São sensibilidades que ficaram de fora da convenção, por assim dizer. Sim, mas não ficaram de fora. Repare, nós temos critérios e temos regras para a eleição dos delegados. Há determinadas representações definidas, aprovadas por cada concelho e por cada ilha. Depois a escolha resulta de um processo de elaboração de listas, e essas listas vão às eleições. Os militantes fazem depois as suas escolhas. E a composição dessas listas... Mas esta eleição de listas para a convenção sempre foi acoplada à eleição para o presidente do partido, porque é isso que reclamam essas alas diferentes, tanto a ala de Orlando Dias como sim, este senhor em São Vicente. Essa é a normalidade, sempre foi assim, todos os partidos o fazem. Repare, há um candidato, depois há listas de delegados. Se não for o candidato a presidente do partido a apresentar essa lista, quem é que apresenta? Apresentará a Comissão Política, e a Comissão Política é presidida pelo presidente do partido. Apresentará a Direção Nacional. A Direção Nacional é uma Direção Nacional onde o presidente do partido também está lá presente. Portanto, a regra há listas para delegados, são delegados à convenção, mas quem são os candidatos também influenciam no sentido de se apresentarem as listas. Portanto, e a liberdade é total. Repara, o candidato adversário podia apresentar também mas listas. Mas não tendo apresentado e não participando mesmo na convenção, não está no país, mas disse também que não foi convidado como membro da Direção Nacional, a convenção cingiu-se aos delegados que se alinham com Ulisses Correia Silva. Acha que os resultados, a moção de estratégia, os estatutos que saíram desta convenção engloba, representa o MPD no seu todo? Todos os militantes do MPD? Repara, eu fui às eleições com mais de 90% de votos expressos favoráveis. Quer dizer, uma larga maioria de militantes de São Tomé e Brava na diáspora reconheceram a moção de estratégia e reconheceram a minha candidatura. Segundo, qualquer outro candidato podia fazer a mesma coisa. Também influenciar ou apresentar listas para delegados à convenção. Eu não tenho culpa que o outro não conseguisse apresentar. As regras do jogo são claras relativamente a isso. Relativamente ao convite, não, todos os deputados foram convidados. Ele diz que foi convidado enquanto deputado, mas não foi convidado enquanto membro da Direção Nacional do partido. Mas não faz diferença. Tinha que haver um convite diferente mas neste sentido. Não faz diferença. Repare, não há nenhuma valoração adicional de um convite ao deputado ou ao membro da Direção Nacional. Portanto, não se pode fazer a duplicação de convites para a mesma pessoa. Mas receia que esta dualidade de opiniões, porque a ala do Orlando Dias agora tem uma ideia diferente. Ontem estive a ouvir o programa do Júlio na rádio, até com acusações de atitudes antidemocráticas. O senhor coordenador de São Vicente a mesma coisa. Receia que esta atitude agora diferente dentro do mesmo partido poderá influenciar de alguma forma os próximos desafios do MPD? Repare, a política tem dinâmicas. A política em países democráticos, claro, onde as pessoas também têm as suas opções de diferença, podem fazer escolhas também diferentes, podem se candidatar, podem fazer a competição política. As regras da competição estavam claras. Nós temos um gabinete de apoio ao processo eleitoral que funciona. Depois não é de bom tom eu ser um candidato e perder, depois de acusar a organização. É como se nós fôssemos às eleições legislativas, perder depois, bom, o problema está
Acusaram irregularidades e falta de transparência em todo o processo eleitoral. Está no CNE. Vamos atingir as instituições. As instituições têm que ser protegidas. As instituições funcionam na base de regras e essas regras foram cumpridas. Agora, quem ganha assume a vitória, quem perde assume a derrota. Não vai abrir um processo de disparar contra as instituições, porque assim está a fragilizar as próprias instituições que são um dos suportes da democracia do partido. Portanto, por aí não creio que haja problemas. Mas apesar de todo o discurso que havia antes mesmo das eleições, de que ganhando ou perdendo estaríamos unidos em torno do mesmo objetivo, haveria diálogo, não se nota isso? Estamos. Repare, quem estiver disponível estará sempre, nós estaremos sempre de braços abertos para receber. Para o processo eleitoral, o processo competitivo das eleições não é um processo de exclusão, é um processo de opções. Amanhã um outro apresentar-se-á para ser candidato, tudo bem, será candidato. Só que quando vamos às eleições temos que tirar as consequências. Eu perco, tenho que assumir as responsabilidades da minha derrota. E quais as responsabilidades neste caso? As pessoas que apoiaram Orlando Dias, por exemplo, nas eleições à presidência do MPD, foram afastadas, não foram tidas na eleição dos novos órgãos direcionais do partido? Não, repare uma coisa. Podiam ter apresentado candidatos a delegados. Nós temos um método onde apresentamos uma lista. Se há uma outra lista concorrente, se essa lista tiver votos suficientes, consegue integrar, eleger elementos para ser representados a nível da convenção. A nível da direção nacional também funciona o método onde não há uma lista única imposta. Portanto, qualquer um pode apresentar uma lista alternativa. Essa lista alternativa tem que ter votos suficientes para, mesmo não vencendo, poder integrar membros eleitos na votação, aliás, no apuramento global da lista de direção nacional. Isto funciona um bocadinho como... Mas são eleitos os delegados que estiveram na convenção? É que elegem. Mas ninguém fechou possibilidade de outros apresentarem listas para delegados à convenção. Isto funciona um bocado à semelhança das eleições legislativas. Repare, todos os partidos podem apresentar candidaturas, certo? A deputados. E as listas são depois avaliadas de acordo com os resultados eleitorais. Deputados podem integrar o Parlamento de acordo com o número de votos que tiverem. E há o método onde permite com que o vencedor não tenha tudo. Portanto, havendo listas concorrentes, portanto, será em função do peso da votação de cada uma da lista, integra e faz incluir os seus deputados. Portanto, é isto. Se quisermos julgar a democracia nas suas regras básicas. Portanto, resumindo e consumindo e concluindo, não há nenhum pressuposto de exclusão, não há nenhum pressuposto de divisão. Houve opções diferentes por parte do candidato e que sabia que, em consequência, portanto, ele não poderia fazer parte, por exemplo, do órgão da Comissão Política. Ele sabia a partida. Portanto, a Comissão Política é um órgão da escolha do Presidente. Não teme que venha a haver dissidências no seio do MPD na sequência disso? Não, acho que o MPD já é um partido maduro. Já passou por isso antes. Exatamente. É como tudo na vida. Nós temos as nossas experiências de vida. Há coisas que às vezes magoam, há coisas que fraturam, mas para nós sermos mais fortes, temos que ultrapassar isto. As cicatrizes, ser mais fortes em termos de organização, sermos mais fortes em termos de ultrapassar eventuais dificuldades e sermos mais resilientes. E o MPD é um partido que passou por essas fases. E quando se reuniu novamente, quando se reagrupou novamente, ficou mais forte. E estamos nesta fase hoje de saber lidar com a diferença, saber lidar com as disfunções que possa haver no processo. Não lhe preocupa as críticas que fazem à sua gestão do partido? Não, o pior é que se não houvesse crítica. A crítica é o condimento da democracia. Nós não temos um sistema ditatorial, não temos um sistema de imposição, portanto as pessoas são livres de fazer, assim como críticas ao governo. Mal estaríamos se não houvesse alguém a criticar o governo, porque estaria a prestar um mau serviço à democracia. Portanto, dar a ideia de que tudo está bem em qualquer situação e muitas vezes tudo não estará bem.
é preciso que haja, de facto, esse exercício da cidadania. Esta convenção teve olhos postos nas próximas eleições eleitorais, primeiro autárquicas, já há uma pré-definição dos nomes que serão apresentados. Não, já no próximo ano, o tempo urge? Ainda está cedo, cedo relativamente. É claro que há trabalho que está sendo feito. Nós primeiro definimos os regulamentos de escolha de candidatos, as regras definidas são aprovadas pela Direção Nacional, depois vamos aos nomes. E aquilo que eu indiquei no final da apresentação da moção de estratégia é que nós temos que evitar correrias, temos que evitar fugas em frente, temos que evitar colocar a opção e a vontade do indivíduo, que é legítima, sobre aquilo que é a vontade do próprio partido enquanto estrutura. Por isso é que as regras têm que ser definidas. Definidas as regras, os parâmetros definidos, depois vamos fazer a seleção dos melhores para vencer. Haverá eleições internas, primárias, tipo assim, para definir os nomes? Não fazemos, nós utilizamos outros instrumentos, por exemplo, como sondagens, fazendo várias avaliações, porque duas coisas têm que ser garantidas. Não é só ganhar as eleições, é ganhar as eleições, estou a falar nas autárquicas, e ter capacidade de governar. Cada vez mais a governação municipal é exigente, porque nós temos sobre nossa responsabilidade territórios com maior ou menor dimensão, temos sob a responsabilidade áreas fundamentais também do desenvolvimento e que as pessoas esperam resultados. Por isso que é escolher para vencer, mas escolher para governar. Vencer a praia. E não é só o Presidente da Câmara, os vereadores. Também, pois. E garantir que você tem uma equipa camarária, de facto, que não é só para fazer campanha, uma equipa camarária que governa. E que governa depois com resultados, com capacidade. E cada vez mais a gestão municipal é mais complexa, porque tem um conjunto de exigências. A área do urbanismo. Quando fala em gerir com resultados, com competência, estará a pensar num candidato que já tenha passado, por exemplo, para a Câmara da Praia, para voltar a concorrer? Não sei. Ou já tem o nome indicado para ele? Ainda não, nós vamos fazer. Fala-se em Fernando Elísio Freire, confirma? Não confirmo nenhum nome, porque não temos nenhum nome. Mas não desmente? Não confirmo. Não confirmo nenhum nome. Como eu disse, nós temos um processo, vamos fazer o caminho, fazer a devida avaliação, ter muita ponderação relativamente aos candidatos, precisamente nessas duas perspectivas. Vencer e capacidade de governar. Em relação ao candidato ao Presidente da Câmara, mas em relação aos vereadores. Eu fui Presidente da Câmara e sei, por experiência, a complexidade da gestão de uma Câmara, se quisermos que seja uma Câmara que produza resultados. A área do urbanismo, extremamente exigente, porque mexe não só com o licenciamento da construção que você precisa para a sua casa, mas para um empresário que quer fazer o seu investimento, quer que o sistema seja ágil, mas que seja rigoroso em termos de processo. A área do saneamento, a área das infraestruturas, dos investimentos. Não é só ter gente lá para fazer política, tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade de avaliação, tem que ter capacidade de liderança, tem que ter capacidade de dar orientações. No seio do partido? Sim. É por isso que essa avaliação é toda... Qual é a pretensão do MPD para as autárquicas? Ganhar. Ganhar todas? Todas é uma pretensão... A recuperar as câmaras perdidas? Todas é uma pretensão, mas todas dificilmente você consegue ter 100%. Temos que ser pragmáticos. Mas, por exemplo, relativamente à praia, a nossa prioridade é absoluta. Para a avaliação que fazemos do desempenho da atual Câmara e pela necessidade de termos, de facto, um Presidente de Câmara, uma equipa competente à altura daquilo que são os desafios da capital. O MPD fez alguma sondagem neste sentido? Já temos algumas, claro que eu não vou divulgar. E não é só a praia, depois as outras câmaras municipais também. E a questão da paridade também saiu reforçada nesta convenção? Vamos ter listas mais paritárias nas próximas eleições ou mantém-se a mesma? Sim, eu disse também na convenção. Quem viu o MPD em 2013, relativamente à paridade, e vê hoje, há uma diferença muito grande. Eu sei os combates que foram necessários internamente para podermos convencermos nós todos que as mulheres têm a mesma capacidade de competência política que os homens. Conseguimos, na Comissão Política,
45% de representação de mulheres, a nível da direção nacional 40%. A minha ambição é que possamos chegar um dia aos 50%. Eu digo que não é impossível. Eu sei que essas coisas funcionam muito na lógica também de poderes já instalados, porque o homem que já lá está não quer sair depois para dar possibilidade à mulher entrar, mas há um caminho que já foi feito até agora, muito importante. A lei da paridade aprovada no Parlamento é também um marco fundamental na política cabo-verdiana, mas precisamos aumentar a ambição, não ficar apenas nos 60-40, portanto é a parte mais cómoda, porque é imposta pela lei, pelos estatutos, e ver se conseguimos de facto aumentar esse nível de participação. Vamos ter candidatas mulheres na Câmara, para além da Jacira Monteiro? Espero bem que sim. Já está a cogitar isso? Vamos ver. Ok. Senhor presidente do MPD, falando agora como primeiro-ministro, como é que vê a situação que anunciamos hoje no arranque deste jornal, do assalto ao deputado do MPD com arma artesanal e que está hospitalizado? E isto, na sua opinião, põe em xeque a questão da segurança na cidade da Praia, no país? Em primeiro lugar, visitei hoje à tarde o Neymar, o nosso companheiro, deputado, expressei-lhe, fiz-lhe a expressão de que, primeiro, melhoras, acreditar na sua recuperação. Em segundo lugar, temos que fazer todo, a Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, para apanhar e levar ao tribunal quem praticou este ato. Este tipo de situações não pode ficar impune. É preciso fazer o máximo de situação. Isso é válido para qualquer tipo de crime que atinja a vida das pessoas ou que ponha em perigo a vida das pessoas. Em segundo lugar, nós começamos um processo relativamente a operações especiais que está a ter bons resultados, porque é virado essencialmente a identificar e fazer uma ação direta às zonas e às áreas e as pessoas que se organizam para praticar crime. Sabe-se muitas vezes onde estão e como operam. É preciso ter um mandato judicial com um procurador associado à intervenção da polícia para que possa entrar e apanhar. E apanhamos várias situações que estão hoje em prisão. Em relação aos fabricantes de Boca Bédio, há quem diga que estão todos devidamente identificados. O que é que falta? Por que é que não se faz um trabalho mais musculado no sentido de... Está-se a fazer isso, é precisamente nesse sentido. Primeiro, fizemos agora uma alteração a nível da lei das armas. Segundo, continuar a fazer essa ação dessas operações especiais para desmantelar este tipo de situações. Porque a prioridade não é só a prática de crime, mas é a prática de crime com arma branca e com arma de fogo. Não se pode normalizar neste país a questão de que se pode fazer roubos, furtos, violência impunemente. Então, nós temos trabalhado nas várias vertentes e essas operações são importantes para não criar a ideia da impunidade. Quem pratica crime tem que se fazer o máximo para ser apanhado. Mesmo que seja a pessoa que está na rua e assalta uma senhora para lhe tirar à força uma carteira. Segundo, estamos a trabalhar no sentido também de garantir que haja cada vez mais operações sincronizadas entre as polícias e a Procuradoria-Geral da República, porque para se entrar na casa de um determinado indivíduo tem que haver mandato. Este desfazamento de intervenções é que tem facilitado a criminalidade. Está-se a trabalhar hoje muito melhor relativamente a esta matéria. Terceiro, fazer uma forte ação também na área da recuperação a nível das prisões, evitar reincidências, a nível também social, por isso que essa parte aí, social. Sim, que essa parte aí da sociedade tem que ser cada vez mais trabalhada. Também a nível dos bairros, a nível das famílias, não se pode normalizar. Achar que é normal ou achar que é por defesa de algum interesse de necessidade monetária ou necessidade material que os meninos ou as meninas ou os rapazes saem e praticam crime na rua. Nós estamos, brevemente iremos fazer uma apresentação de um projeto que está a funcionar já muito bem, na Chada Santo Antônio, na zona do Brasil, em que muitos dos jovens que estavam envolvidos em processos, diria, problemáticos relativamente à questão de segurança, hoje estão em salas de formação. Pois, fizemos esta reportagem, inclusive. E é importante valorizar este tipo de situações. Pode ser ainda pequeno, mas se
para os outros jovens isto for contagiante. E tem que haver continuidade, sobretudo no sentido de e alargar. implementarem as atividades que decorram desta formação para que possam ter um meio útil de se ocupar. Mas não só amplificar e alargar. Criar depois na sociedade a ideia de que, de facto, há soluções. Não criar só a ideia de vítima. Eles fazem isso porque têm necessidade. Não pode fazer, mesmo havendo necessidade. Isto tem que ser claro e tem que ser assumido. Segundo, trabalharmos ao mesmo tempo, criar mais oportunidades, integrar esses jovens, dar-lhes mecanismos e instrumentos de vida. E esse projeto é interessante porque depois nós vamos fazer o quê? Amplificar. Levar para os outros bairros, criar um movimento a partir deles, serem tipo dos embaixadores desta nova causa, para conseguirmos fazer uma maior integração social e fazer, de facto, um combate ao crime. Principalmente ao crime, esse crime urbano, que atinge muitas pessoas e põe muitas pessoas sob situação de vulnerabilidade. Pois. Muito obrigada, Sr. Presidente do PAICV e Primeiro-Ministro de Cabo Verde, do MPD, desculpa, e Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Obrigado. Uma boa semana para si. Obrigado.